iniciar o nosso suplá, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Eu já tinha iniciado para testar o meu fio, mas vou fazer de novo junto com vocês. Nós vamos fazer o anelzinho mágico aqui, enrolando na mão. Vamos fazer 3 correntinhas para dar altura para o nosso ponto. Uma correntinha de separação. E agora, vamos fazer mais 12 pontos altos divididos por correntes. Vai ficando desse jeito. Aí, nós podemos ir diminuindo o nosso anelzinho à medida que a gente vai vendo que vai encaixando. Para ficar mais fácil também, para a altura do ponto ficar regular, né? Então, eu vou finalizando as carreiras aqui com vocês. Vou iniciar as carreiras com vocês. E vou finalizar ela fora do vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui eu já fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Vou fazer os 13 pontos altos e já retorno aqui. Agora, para fechar a nossa primeira volta, nós vamos colocar a nossa agulha na terceira correntinha. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3. Ai, meu foco não tá muito bom. Vamos ver como é que a gente pode melhorar aqui. Acho que agora vocês já podem ver melhor. Fazemos um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais 3 correntinhas para dar altura. E agora, nós não vamos fazer outra correntinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais um ponto alto junto com essas 3 correntinhas. A gente faz aqui dentro dessa correntinha de cima. E aí, formou o nosso primeiro conjunto de pontos. Agora sim, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer 2 vezes aqui, um aumento, né? Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, separado por correntes. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Como eu já disse para vocês, eu vou iniciar aqui e já vou avançar lá para a terceira volta, para o vídeo não ficar tão longo, ok? Então, finalizei aqui a segunda volta. Olha que bonito que tá ficando, gente. Eu descobri que fazendo com agulha 3, nesse fio 6, fica mais estruturadinho o meu ponto, né? A gente sabe que a agulha é uma coisa muito individual, né? Às vezes a gente tem um ponto mais soltinho, mais estreitinho. Pra mim, tá ficando bem bonito. Eu aprendi isso no canal da Vanna Crochê. Vou indicar esse canal para vocês, que ela tem aulas incríveis, maravilhosas, vale muito a pena. E agora, pra gente continuar, eu vou explicar como é que vai funcionar os nossos aumentos, porque a partir de agora não muda muito, tá? Nós vamos fazer, então, agora, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento em cada bloquinho de pontos, como nós já fizemos na segunda volta. Então, aqui vai ficar com 3. Na próxima, a mesma coisa, vamos ficar com 4. Na próxima, com 5 e assim por diante. Então, eu não vou gravar essa parte, mas é essa lógica, fazer um aumento em cada bloquinho. Então, a cada carreira, aumenta um ponto em cada bloquinho, tá ok? Aí, quando já tiver lá na carreira que tiver 6 bloquinhos, eu volto com vocês. Aqui a parte com 6 pontinhos altos. Vocês devem ter notado que eu tô numa mesa diferente, é porque anoiteceu, mas mesmo assim eu queria continuar gravando. Então, eu só troquei de cômodo. Então, nós vamos continuar aqui, já estamos com 6 pontos, e agora aqui nós vamos fazer mais um aumento para ficar com 7 pontos. Mas, antes disso, eu só quero explicar o tamanho, porque essa receita é uma adaptação da receita da Fial. É um suplá muito lindo da Fial, porém, ele só tem 30 centímetros de largura. Assim, bem o total dessa minha régua aqui.
E eu gosto de suplar maiorzinho, que dê pra colocar um talherzinho do lado, enfim, que fique o babadinho bem aparente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele bem maior. Agora que eu já estou aqui quase na metade do meu trabalho, ele tá aqui com 17 centímetros, tá? Então, já passou um pouquinho da metade do trabalho. Mas eu vou fazer o meu centro até os 30 centímetros. Pode desfocou? Eu vou fazer o centro, que é essa parte aqui, até chegar nos meus 30 centímetros, para daí, então, eu fazer o babado. Esta aqui é a receita original. Eu fiz até numa cor mais forte, mais viva, ficou muito bonito. Porém, eu achei que ele ficou um pouquinho pequeno para minha necessidade, né? Eu quero fazer esse aqui para mim, né? Daí eu vou fazer ele um pouquinho maior. E depois tem esse detalhe maravilhoso, que é com um fio similar ao encanto, né? Que nós também vamos fazer aqui. E agora, nós vamos também utilizar este fio cor-de-rosa. O que vocês acham dessa combinação aqui? Eu acho que vai ficar bem bonito, né? Eu tenho este fio cor-de-rosa para nós continuarmos a partir aqui já da 7ª carreira. E eu também tenho este azulzinho. Então, vocês podem ver que tem várias combinações que dá para fazer, porque cru combina com tudo. Então, eu vou fazer um rosa. E o próximo vídeo com outro modelinho, eu quero fazer com este azul aqui, para vocês conhecerem também esse fio incrível. E este acabamento vai ser com esse aqui, que é o fial ouro. Eu vou estar deixando no link para vocês aonde comprar estes materiais, tá? Este aqui eu compro uma loja da Shopee, e daí eu vou deixar na descrição direitinho o nome para vocês estarem comprando também, porque geralmente na Shopee é um valorzinho mais em conta, né? E chega rapidinho também, a entrega é segura, então não tem problema nenhum. Mas vamos voltar agora para o nosso trabalho. Nós vamos cortar o nosso fio aqui. Eu tô sem a minha tesoura, então vai ficar aqui penduradinho, tá? E nós não vamos fazer aqui o ponto baixíssimo completo com o fio cru, ok? Igual eu fiz aqui, nós vamos inserir a nossa agulha no pontinho. Faz de conta que eu cortei esse fio. E nós vamos começar com o nosso fio cor-de-rosa. Então, nós vamos pegar aqui, laçar a agulha com cuidado para não escapar. E vamos passar por dentro e já vamos fechar o nosso baixíssimo com ele. Porque daí, quando nós formos fazer a correntinha, não vai ficar aparente a troca de cor. Isso é uma boa dica para quem tá assistindo e é iniciante, ok? Então, aqui nós já fizemos o primeiro pontinho, vamos dar uma apertadinha aqui, né? Depois, eu vou ensinar vocês como esconder as sobras de fio, ok? Então, vamos fazer 3 correntinhas e um aumento, né? Como vocês já sabem. E vamos fazer esse trabalho até nós completarmos ali cerca de 30 centímetros, ok? Então, como é que nós vamos esconder o fio? Nós vamos colocar ele aqui, ó, em cima da nossa carreira anterior e passar o nosso ponto alto por cima dele. Então, quando a gente for inserir a nossa agulha, vocês podem ver ali que tá prendendo. Um corte no vídeo, para poder mostrar melhor para vocês. Aqui vocês podem ver que tá prendendo. Então, o ponto alto por cima. E seguimos fazendo assim até terminar o ponto. Quando nós chegarmos no final da nossa volta, ó, já fiz o meu aumento ali. Quando nós chegarmos ao final da volta, nós vamos fazer a mesma coisa, mas do sentido oposto. Então, nós vamos colocar aqui essa sobra de linha e enlaçar ela junto com o nosso ponto. Assim, o acabamento fica perfeito. Se você quiser dar um nó também ali para reforçar a união do fio, também pode fazer que
que é até mais seguro, ok? Aí, essa sobrinha aqui, ela vai tentar vir pra frente quando eu puxar o ponto. Então, nós vamos deixar ela pra trás. E depois a gente arremata com a tesoura. Então, seguimos fazendo os nossos aumentos e os nossos bloquinhos agora com 7 pontos altos. Vamos fazendo até nós completarmos 30 centímetros de centro, ok? Vamos ver quanto que tinha na receita original. Este centro aqui tinha cerca de 24 centímetros, ali entre 23, acho que 23 centímetros. Então, nós vamos fazer ali 7 centímetros a mais. Se vocês quiserem fazer um trilho, um suplá, desculpa, maior do que este. Se vocês quiserem fazer deste tamanho, não tem problema. Se vocês quiserem fazer menorzinho, então vocês vão fazer até chegar em 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos, 8 pontos altos e depois uma carreira apenas de meios pontos altos. Como nós estamos fazendo maior aqui, então vamos... Terminamos a primeira volta com rosa. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui. E vamos fechar a nossa carreira. Vamos dar uma apertadinha aqui, né? Como eu tinha dito. Mas eu não vou cortar o fio, porque enquanto eu fazia aqui essa carreirinha aqui para mostrar para vocês, eu tive a ideia de fazer o listrado. Então, nós vamos só fazer isso aqui, ó. Como nós fizemos a troca de cor aqui. Nós vamos inserir a nossa agulha. Em vez de puxar o fio rosa, nós vamos puxar o fio cru. Aqui eu me enrosquei um pouquinho, mas vocês conseguiram perceber como ficou, né? Então, agora nós vamos subir 3 carreiras, três correntes, desculpa. Sempre dando essa apertadinha aqui. Depois, aqui, a gente pode fazer esse ajustezinho com agulha de tapeceiro para ficar bem harmonioso, tá? Não se preocupem com isso aqui. Ou se vocês quiserem fazer o corte do fio, também podem fazer o corte do fio e tá fazendo o arremate para ficar, né, mais bonitinho também, vocês que escolhem. Então, agora nós vamos seguir aqui fazendo quantos? 2, 4, 6, 7. Então, agora nós vamos fazer 8. Se vocês prestarem atenção nos meus aumentos, aqui eles estão mais ou menos no mesmo lugar, ó. Mas não exatamente sempre no primeiro ponto ou sempre no último. Por quê? Eu percebi, quando comecei a trabalhar com outros tipos de fio, como fio de malha, ou então fio de amigurumi, que é mais fino, que às vezes, quando a gente vai fazer esse aumento circular, ao invés de ficar circular, ele ficava pontudo, né? Então, se eu fazia 6 aumentos, ficava um hexágono, se fazia 7, ficava com 7 pontinhas, né? Então, fazer esse aumento distribuído, né, não num lugar determinado da carreira, ajudou a ficar mais redondinho. Então, continuei fazendo assim. Mas para vocês dar certo, fazer sempre no primeiro ponto, sempre no último, também não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, nós vamos fazendo assim até nós chegarmos no tamanho desejado. No meu caso, é os 30 centímetros. Então, nós vamos fazer aqui 29 centímetros por aí, para nós podermos fazer aquela última carreira com meio ponto alto também, que é a última antes do nosso ponto fantasia. Fazendo aqui com o rosa, já alcançou ali cerca de 19 centímetros. Então, a gente vai medindo assim. Se você não tiver uma régua, tiver uma fita métrica, a fita métrica é até melhor, na verdade, mas esse aqui eu achei mais
mais fácil para mostrar no vídeo para vocês. Então, depois que eu fizer aqui as minhas listras e chegar nos 30 centímetros, eu retorno. Como já é noite, o que eu vou fazer? Eu vou terminar até chegar lá no tamanho desejado. E amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou, já com uma iluminação melhor, né? E fazer o ponto fantasia com vocês, ok? Então, amanhã eu volto. Decidi fazer com dourado, então vamos continuar com dourado. Fazendo assim por toda a nossa volta. Eu vou fazer mais algumas vezes aqui para você ver com detalhes como que faz. E depois eu volto. Agora, nós já estamos iniciando o nosso ponto fantasia, ok? Se você fizer a peça, me marque nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu arroba do Instagram, para você tá me marcando. Pode duetar esse vídeo também, se você tiver no Kawaii, né? Eu posto em outras plataformas também, né, além do YouTube. Então, você pode me marcar, vou ficar bem contente de ver você fazendo, ok? Então, vai ficando assim. Esse fio aqui, ele é similar ao encanto da círculo, mas eu estou utilizando o fial ouro, que ele é idêntico, praticamente idêntico. Terminada a nossa volta com o douradinho. Olha que graça que ficou esse acabamento. E agora, pra gente fazer o ponto fantasia, nós vamos fazer correntinhas. Uma coisa interessante, vocês repararam, deixa eu colocar mais acima aqui pra vocês verem, que eu não fiz aumento nenhum nessa volta de meios pontos altos e ele ficou bem retinho. Então, vocês não precisam se preocupar que não vai ficar abaloado se não fizer os aumentos, vai dar super certo, ok? Então, agora, nós vamos fazer o acabamento dessa parte aqui. Sempre dei um nozinho, porque ela tem esse pequeno problema aqui, que eu não testei ainda, se dá pra usar, de repente, um isqueiro, né, pra queimar a ponta, eu não sei se dá certo, que tem alguns fios que dá, né, pra fazer isso. Mas, enfim, a gente vai juntar aqui, ó, insere aqui, puxa o fiozinho, com cuidado pra ele não esfarelar todo. E aí, vem aqui dentro do outro pontinho. Essa parte é difícil de fazer, hein? Se você tiver uma agulha de tapeceira, é mais fácil, tá? Eu tenho, mas eu não trouxe ela aqui pra mesa. E aí, nós vamos simular a última laçada. Vai ficar assim. E daí, a gente puxa pra trás e faz o arremate. Eu não tô com... A minha agulha aqui facilitaria bastante. Tá? Então, eu vou fazer esse acabamento aqui no final, porque eu já quero mostrar pra vocês como é que vai ficar a outra parte, tá? Ficou assim. Agora, nós vamos voltar pra nossa agulha, pra nossa linha rosa. Nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer um ponto pra dar altura. E vamos fazer aqui na segunda, né, no pontinho do lado, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer 5 correntinhas. 2, 4, 5. Vamos pular 1, 2, 3. 3 intervalinhos aqui, 3 pontinhos. E no quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa volta. 5 correntinhas. Pula 3 pontos
No quarto, insere a nossa agulha e faz um ponto baixo. Não tenho certeza se vocês estão ouvindo o barulho do vento. Tá se formando um temporal aqui, então tá bem barulhento. Mas acredito que não vai atrapalhar muito o vídeo. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. E a segunda carreira nós vamos fazer da mesma maneira. Eu já vou adiantar aqui para nós o vídeo para a gente poder ir já para a segunda volta. Já terminei aqui a minha primeira volta e ele vai ficando dessa maneira. Estava com a TV ligada. Olha só, agora, para nós fazer o final, nós vamos fazer uma coisa diferente, porque nós vamos ter que fazer o nosso ponto baixo da segunda volta aqui no meio, no nosso terceiro ponto, aqui, nossa terceira correntinha. Então, pra gente não precisar fazer um ponto baixíssimo e caminhar com pontos baixíssimos, nós vamos fazer o seguinte, aqui duas correntinhas, e vamos fazer um ponto alto neste ponto baixo que tá aqui. Por quê? Porque daí a gente já vai estar aqui no meio da nossa alcinha. Então, a gente vai fazer um ponto para dar altura aqui, um ponto baixíssimo, um ponto baixo. E agora sim, nós vamos fazer 5 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio da nossa alcinha. Então, olha que detalhe bonito, né? Ficou um acabamento bem delicado para o início da nossa carreira. Às vezes o ponto baixo ele fica um pouco grosseiro, né? Então, nós vamos fazer de novo essas 5 correntinhas, sempre fazendo ponto baixo no meio da nossa alça. Então, nós já estamos quase terminando o nosso suplá. Depois dessa carreira, nós vamos fazer a nossa última, que vai ser com pontos altos. Então, 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo e assim por diante, ok? Indo aqui para nossa aula, terminei a segunda volta e olha que efeito bonito que dá essa correntinha. Eu não fiz aumentos aqui, né? Eu poderia ter feito 5 correntinhas, depois 7 correntinhas, mas corre o risco de ficar aquele, assim, alfacinho, sabe? Então, achei melhor não. Então, aqui sim, aqui nós vamos finalizar as 5 correntinhas normalmente e fazer o ponto baixo, aliás, o ponto baixíssimo. Vocês devem ter reparado que eu troco bastante o nome dos pontos, mas às vezes isso acontece. Nós vamos iniciar aqui a nossa última volta fazendo um ponto baixo sem um ponto baixíssimo, né? Faz só um ponto baixo direto dentro da alcinha, 2 pontos altos para dar altura. E agora nós vamos fazer mais 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E vamos fazer apenas uma correntinha para fazer a nossa divisão entre os bloquinhos. Então, vamos fazer mais 6 pontos altos dentro dessa próxima alça. Mais uma correntinha de divisão, 6 pontos altos.
vai ficando assim. Então, nós vamos fazer por toda a volta. E logo, logo já vai estar pronto o nosso suplá. E também, eu vou medir para vocês verem quantos centímetros ele já tá. Vamos pegar aqui a régua. Então, contando aqui desde a última alcinha até a próximo lado, já passou bem de 30 centímetros, vocês podem ver. Então, ficou com 33 centímetros. Com a nossa última volta, vai ficar ali em 35, 36 centímetros, que vai ficar bem bonito, vai ficar bem grande. Vamos continuar aqui, então, até o final. Quando terminar, eu volto para mostrar o resultado para vocês. E vamos fazer uma comparação entre o nosso modelinho que nós tecemos juntos e o modelo que foi a nossa inspiração, que é aquele rosinha que eu mostrei lá no começo do vídeo. Então, continuem aí, 6 correntinhas, 6 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos até o final. Muito bem, chegamos ao final da nossa peça. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu pensei em colocar o douradinho na borda, mas eu acho que assim já ficou bem legal. Vou aproximar para vocês verem bem como ficou os detalhes. Olha só. Eu medi a peça e ficou com 35 centímetros. Então, é um resultado muito bom, né? Agora, eu só vou fazer aqui o acabamento com vocês, o arremate. Que eu só vou mostrar para vocês que é bem simples. Olha como ele fica cruzadinho aqui, sem fazer o corte do fio. Né? Ficou bem legal. Daí, nós vamos cortar essa pontinha aqui. Será que eu consigo fazer com uma mão só? Consigo. Então, a gente tira essa pontinha. E agora, nós vamos fazer aqui um nozinho em cego nesse ponto aqui. E esconder o fio rosa na carreirinha de rosa e o fio cru na carreirinha de cru, para ele ficar bem escondidinho. Então, este é um acabamento bem simples. Olha de cima como fica. Eu vou colocar um prato aqui em cima pra gente ver a diferença daquele primeiro suplá pro tamanho deste aqui. Então, assim fica com o primeiro modelinho, né? A nossa inspiração. Olha que lindo. E assim vai ficar com a minha versão maiorzinha. O que vocês acharam, pessoal? Curtiram a aula de hoje? Então, curte aí e compartilha com quem você gosta, que sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreve para não perder as próximas aulas. Até mais!